Muito bem. Nessa aula você vai aprender o cronograma de Parker. Ou seja, você vai aprender a como desenvolver um cronograma de estudos, tendo como ferramenta principal um quadro semanal de horários como esse, que vão fazer com que você possa ter uma rotina bem organizada, com tarefas bem definidas e para que você possa ter altíssimo rendimento. Esse material, você vê que é um material bem simples, é uma planilha simples, não há nada demais. Basicamente, a gente tem uma planilha que de segunda a domingo estabelece horários. Eu coloquei aqui 6 da manhã como apenas um modelo. Eu não sei que horas você acorda, então você tem a possibilidade de alterar a planilha para mais ou para menos, conforme a sua rotina. E aí, você tem horários aqui de meia e meia hora até meia-noite. Eu coloquei aqui uma carga horária de sono de 6 horas, que eu considero uma carga horária mínima, mas importante que você possa adaptar isso aqui ao seu contexto, tá? Eu não coloquei as horas de sono porque elas não precisam ser colocadas numa planilha, basta você definir que, olha, eu vou à meia-noite eu estarei pronto para dormir, vou dormir até 6 da manhã, até 7 da manhã e ponto final. Então, o que você vai fazer com esse quadro semanal de horários, esse cronograma de Parker? Você vai anotar aqui absolutamente todas as suas atividades, desde a hora em que você acorda até a hora que você vai dormir. Eu não conheço a sua rotina, por isso aqui está tudo em branco, você vai anotar. Olha, eu acordo às 6 da manhã, aí eu então faço minha higiene pessoal, tomo café da manhã, às 7 horas eu vou para o trabalho, lá eu chego 8, fico até meio-dia, e aí eu tenho 2 horas de almoço, e essa 2 horas, uma eu efetivamente utilizo para almoçar, a outra eu descanso, volto ao trabalho às 14, fico até às 18, e aí eu saio, vou para casa, tenho a minha refeição, começo a estudar até às 19, vou até 22h30, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Você vai preencher nessa planilha toda a sua rotina semanal, todas as suas atividades. Com isso, o que você vai identificar? Quais são as horas que você efetivamente tem disponível para estudos? Vamos imaginar que você tem aqui das 7 até 10 horas da noite. Então a gente está falando aqui das 20, 21 a 22. 3 horas por dia de segunda a sexta-feira. Logo, nós temos 15 horas semanais e vamos imaginar que você tem aqui mais 5 horas no sábado. Então são 20 horas semanais. E aí, veja só. Quais são as minhas recomendações para que o seu quadro semanal de horários seja um quadro viável? Em primeiro lugar, coloque o número de horas que você efetivamente consiga estudar. Porque, olha, muito vale um quadro que seja realista, mesmo que ele não tenha tantas horas de estudo quanto você gostaria, do que um quadro que seja muito tímido, que seja muito ousado, você coloca lá, eu vou estudar 40 horas por semana, mas você eventualmente não consegue, e aí você acaba se frustrando porque não conseguiu. Então, muito mais vale um quadro que você estude menos, mas efetivamente consiga estudar e tenha o sentimento de dever cumprido, do que um quadro que não seja possível de realizar no mundo prático, ok? Então, a primeira coisa é essa. Outra coisa importante é você ter a noção de que, se você quer passar em concurso, você tem que ter tempo para estudar. Eu já vi gente que, professor, eu estou estudando para concurso, aí eu trabalho o dia todo, aí à noite eu vou para faculdade, no final de semana, no sábado de manhã, eu vou com minha mãe no supermercado fazer compras, aí à tarde eu vou passear com a minha namorada, no sábado à noite eu vou pra balada, aí no domingo de manhã eu vou à igreja, no domingo à tarde eu vou visitar minha avó, e no domingo à noite eu gosto de assistir um cineminha. Aí eu digo, ok, mas só me diga uma coisa, onde é que o projeto de aprovação em concurso se encaixa nesse roteiro? Então a minha recomendação é que você entenda que para passar em concurso você tem que estudar e, portanto, priorizar as suas horas de estudo. Logo, as atividades que você puder nesse momento retirar, que você puder suprimir, suprima. Porque é uma questão de foco. O foco hoje é passar em concurso. Então, suas horas vão ser voltadas para passar em concurso. Então,
se você puder, porventura, desenvolver alternativas que te deem mais tempo para estudar, faça. Eliezer, quantas horas eu tenho que estudar por dia? Essa é a grande pergunta que eu sempre ouço por onde quer que eu vá. E eu sempre digo o seguinte, não há um número de horas que você tem que estudar por dia. Nem mínimo, nem máximo. Eu conheço pessoas que trabalham o dia todo e chegam em casa, estudam 2, 3 horas durante a semana e mais umas 5, 6 horas no final de semana e com isso já é suficiente, elas conseguem passar em concurso. Como eu conheço também pessoas que têm o dia todo para estudar, saíram lá dos trabalhos, dos empregos, o que eu quase sempre não recomendo, e a pessoa não consegue estudar, fica se auto-sabotando. Então, eu digo para você o seguinte, não há um número de horas máximo. Eu sempre penso o seguinte, o máximo de horas que você conseguir estudar com qualidade, estuda. Você vai estudar sempre. Sempre que você não tiver algo mais importante a fazer, estude. Por isso a ideia de você ter um quadro semanal para que ele exatamente espelhe todas as horas que você quer estudar, todas as horas que você precisa estudar, tá? E é importante que você saiba dizer não, porque você pode ter certeza que a maioria das pessoas, embora entenda alguém que estuda para concurso, muitas vezes não respeita. Então, você decide estudar, aí logo vem lá a esposa, o marido, pede para fazer algo, vem os pais, pedem para fazer algo. E é importante você ter equilíbrio. Nem sempre você vai dizer não a essas pessoas, mas nem sempre você vai dizer sim. É importante que você encontre aí uma zona intermediária para que você consiga cumprir o seu plano de estudos, mas sem também atropelar, digamos assim, os relacionamentos familiares. Mas é muito importante você saber dizer não. Há um livro que diz assim, mulheres boazinhas não enriquecem nunca. Aí eu traria aqui uma paráfrase que seria assim, concurseiros bonzinhos não passam nunca. Se você quiser ser bonzinho demais, sempre está disponível para fazer tudo que te solicitam, eu te garanto, você não vai passar em concurso. Por isso você tem que saber dizer não, tá? Eliezer, quantas matérias eu tenho que estudar? Vamos imaginar o seguinte, que eu coloquei aqui, ó, eu vou estudar então 3 horas toda noite, tá? Mais 5 horas no sábado, dando um total de 20 horas. Quantas matérias eu tenho que estudar? Bem, eu sempre recomendo para aquele que está começando a estudar agora, que ele escolha 5 matérias por vez, tá? Se você está começando a estudar agora, escolha sei lá, professor, no meu concurso vai cair 12 matérias, então estude 5. Depois estude mais 5, depois estude as 2 que tiver faltando. Então escolha lá, 5 matérias. Por exemplo, se for fazer um concurso para carreira administrativa, escolha lá português, informática, direito constitucional, direito administrativo, raciocínio lógico. Vamos dar esse exemplo. Você vai estudar essas 5 matérias. Como é que eu recomendo você fazer? É bem simples. Algumas pessoas têm mais facilidade de pegar uma matéria e estudar durante aquele bloco de 3 horas inteiro. Aquelas pessoas dizem assim, professor, eu demoro a pegar no tranco. Quando eu pego, aí eu quero ter tempo. Então, eu gosto de começar a matéria e eu estudo a noite toda essa matéria. Tudo bem. Eu acho que se você não ultrapassar 4 horas com a mesma matéria, essa técnica é válida. Você pode estudar uma matéria por dia. Então, sei lá, eu vou estudar português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo. E no sábado eu vou fazer revisão em questões. Essa é uma possibilidade. Há algumas pessoas que dizem, não, professor, eu me canso muito rápido. Eu prefiro alternar. Então, ao invés de você estudar uma matéria por 3 horas, você pode estudar 1h30 cada matéria. Como são 5 matérias, você vai lá, português e informática na segunda. Na terça, raciocínio lógico e constitucional. Na quarta, administrativo e português, porque aí você já fez um ciclo de 5 matérias, já começa a repetir. Português, informática, raciocínio lógico, constitucional administrativo. Ou seja, você cria um ciclo em que você estuda cada matéria 1h30, tá? Essa é a minha recomendação. Então, Eliezer, quantas matérias eu estudo por dia? Depende de você, depende de quantas horas você tem disponível. Supondo que você tenha 3 horas, você pode estudar ou uma matéria por dia ou 2 matérias por dia. Você tem que testar para descobrir o que fica melhor para você, tá bom? É teste, não tem resposta pronta. Minha recomendação é que, ao invés de você dizer assim, não, toda segunda-feira eu vou estudar português e informática, ou eu vou estudar toda segunda-feira português, estabeleça ciclos em que você sempre estuda nessa ordem, português, informática, constitucional administrativo, raciocínio lógico, português, informática, constitucional administrativo, raciocínio lógico. E aí você vai sempre alternando, vai sempre fazendo esse ciclo. Porque eu vou imaginar o seguinte,
Se você estabeleceu que você vai estudar nessa sequência, então vamos lá. Português, você estuda na segunda-feira, dando um exemplo. Aí vamos imaginar que terça seja o aniversário do seu pai. Óbvio, você não vai estudar. Você vai visitá-lo, comemorar com ele e tal. Chega na quarta, veja, você estudaria informática na terça. Estou dando só exemplo do que eu estou montando, tá? Você estudaria informática na terça. Como terça você teve um compromisso, você passa a estudar informática na quinta. Aí vamos imaginar que você estuda direito constitucional na sexta, administrativo na quinta, tá? Daqui é quinta-feira. E na sexta você estuda direito administrativo. Faltou raciocínio lógico, porque você não conseguiu cumprir nessa semana. Como no sábado é só para revisão, o que você vai fazer? A matéria que está faltando, raciocínio lógico, vai para a segunda. Aí você começa o ciclo de novo, na terça, português. Segunda matéria do ciclo, informática. Quinta-feira, você ficou doente, teve dor de cabeça, enxaqueca, não conseguiu estudar. Constitucional, então, vai para a sexta-feira. Ou seja, você não estabelece um dia fixo da semana para estudar uma determinada matéria. Porque vamos imaginar, se você falar, eu vou estudar informática toda terça, e por acaso você tiver imprevisto em duas terças-feiras consecutivas, você fica 2 semanas ou 3 sem estudar informática. Por isso que eu digo, se você teve empecilho, no dia seguinte, estuda a próxima matéria do ciclo. De forma que as matérias vão ficar sempre se movimentando, não vai ter dia fixo. A única coisa que vai ter fixo é a ordem. Você vai estudar sempre nessa ordem. Português, informática, constitucional, administrativo, raciocínio lógico. Essa ordem que eu falei aqui, eu não estou te recomendando que seja essa ordem. Eu dei só um exemplo e estou trabalhando em cima dele. Tá bom? Legal. Quando estiver estudando, muito importante, faça intervalos. Nada de sentar na cadeira, ficar 3 horas seguidas. Não. Com mais ou menos 50 minutos, 45, faça uma pausa de 5 minutos, levanta, faz um alongamento, toma um cafezinho, sei lá, se estiver na biblioteca, dá um giro em volta do prédio. Ou seja, você tem que ter intervalos a cada 45, 50 minutos. Faça um intervalo de 5 ou um intervalo de 10. O cérebro não é capaz de passar muito tempo contínuo concentrado, por isso que você tem que ter essa ideia de fazer os intervalos, tá bom? E, Eliezer, eu tenho que estudar todos os dias, que eu vi que você colocou isso de segunda a sábado. Qual é a minha recomendação? Enquanto você estiver na sua caminhada inicial, é importante que você tenha um dia de descanso. Eu estou sinalizando domingo porque normalmente é o dia que as pessoas escolhem ter para descanso. Pode ser que a sua rotina seja diferente. Eu já tive, por exemplo, mentorando os meus que escolheram a terça. Porque, por conta da logística familiar, o domingo era um dia que era mais propício para ele estudar. Tudo bem, eu acho que cada pessoa tem uma rotina. O importante é que você tenha um dia de descanso. Daí, quando sair o edital de um concurso público que é da sua carreira, são 2 condições, sair o edital, primeira, e você tem reais chances de passar, ou seja, você tem ali um desempenho que vai te dar reais chances de passar, ou seja, você vai de fato disputar por uma vaga, aí eu recomendo que quando esse edital sair, você vai entrar na caverna, vai dizer para todo mundo, gente, olha, eu vou passar um período estudando, focada, não me interrompam, a gente se vê no próximo verão e é isso que você vai fazer. Mas veja, é por pouco tempo. 2 meses, 3 meses. Isso não vai interromper, isso não vai prejudicar a sua vida. Agora, tem gente que começa a estudar, a pessoa nem começou a entender o que é que vai cair no concurso, aí ela já quer estudar sábado e domingo o resultado. Morre na praia, porque ninguém consegue ficar numa rotina de estudo e trabalho exaustivo de domingo a domingo por muito tempo. Em algum momento, essa pessoa vai ter um piripaque, e aí às vezes ela fica aí semanas sem poder estudar. Então, a minha recomendação é, na primeira fase, que é a fase de construção da sua plataforma, você está ali com 5 matérias, depois mais 5 e assim sucessivamente, tenha um dia de descanso. Fez a sua base, fez o seu alicerce, e aí você vai começar, aí você já tem condição real de disputar a vaga, aí saiu o edital, você faz um sprint até a prova para dar o seu máximo de gás, tá bom? Enfim, eram essas dicas que eu queria passar sobre o cronograma de Parker. Fazendo assim, você vai ter um cronograma viável, um cronograma estratégico que vai estabelecer cada tarefa na sua vida
estabelecer os seus ciclos de estudo, os seus horários de estudo, e eu espero que realmente você não avance no nosso treinamento sem antes fazer o seu cronograma. Esse arquivo vai estar aqui na parte de baixo do vídeo disponível para download, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Abraços efusivos do seu professor Eliesley Silva.